Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, é espantoso como 4 anos depois os senhores têm o desplante de vir aqui dizer que não conhecem a situação das remunerações da casa que têm a obrigação de governar. Não precisam de nenhuma lei para fazer este diagnóstico, mas os senhores, mesmo sem diagnóstico, apresentam-nos aqui uma lei que já traz a receita, ou seja, cortar nos suplementos, mesmo que não conheçam a situação existente em termos de suplementos. Esta lei é absolutamente dispensável, Sr. Secretário de Estado, e só existe porque os senhores querem ir além do que a legalidade lhes permite. E eu fico de veras espantada como é que algum deputado ou deputada desta Casa põe em causa o sistema remuneratório, por exemplo, dos funcionários parlamentares, quando aqui aprovam o orçamento do Parlamento. E nesse orçamento está contido não só o estatuto remuneratório dos funcionários parlamentares, como também todas as despesas dos organismos autónomos que dependem do orçamento da Assembleia da República. E, portanto, os senhores se alegam aqui que agora não conhecem, têm andado a aprovar orçamentos desta Casa absolutamente distraídos. Por outro lado, os organismos autónomos, bem, todos os organismos autónomos, reportam como o Governo as suas contas ao Tribunal de Contas. O que os senhores aqui vêm propor é que este levantamento dos organismos autónomos tem que ser reportado ao Sr. Ministro das Finanças. Então, em que ficamos? São autónomos e independentes ou dependem do Sr. Ministro das Finanças? E é aqui que a Comissão Nacional de Proteção de Dados evoca a constitucionalidade, e muito bem, porque nós também subscrevemos. Por outro lado, Sr. Secretário de Estado, há uma coisa espantosa. Se os organismos e os seus dirigentes não cumprirem, imagine só a confiança que os senhores têm neles, são penalizados os organismos, portanto, cortam os duodécimos em 15%, pondo em causa o funcionamento do Estado. Então, mas os senhores não são capazes de ter mão quando transmitem uma ordem para os seus interlocutores intermédios, que são os responsáveis do Estado. Então, mas os senhores não têm confiança neles. Os senhores precisam de fazer uma lei dizendo que, se não cumprirem, é o organismo, não é o gestor, que é penalizado em 15%, retirando-lhe essa despesa ao seu funcionamento, prejudicando os utentes. Porque se colocarmos a questão num hospital, numa escola, significa que os senhores vão, em última análise, prejudicar os utentes. E, por último, Sr. Secretário de Estado, há aqui tratamentos de dados que não são apenas dados do sistema remuneratório. Leia com atenção aquilo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados lhe diz. Leia com atenção o que escreveu no número 7 do artigo 6º. E o que lá está escrito resulta, como diz a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e eu vou ler-lhe que há uma obrigação prevista no número 7 do artigo 6º da proposta, que é subsumível com o artigo 8º da Lei de Proteção de Dados, uma vez que pretende criar um registro central relativo às pessoas suspeitas de atividades ilícitas. E eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, para que é que quer isto? Ou então clarifique de uma vez por todas, porque da sua intervenção não se percebeu rigorosamente nada disto. E, portanto, para nós, porque esta lei é dispensável... Quero concluir, Sra. Deputada. Esta lei é dispensável e só se justifica pela vossa incompetência, estaremos absolutamente contra ela.